sobre esse assunto bacana, né? É um prazer para quem não me conhece, mentira, eu sou Ingrid. A gente vai conversar um pouquinho, quem puder ficar até o final, para tirar alguma dúvida, tá certo? E vamos embora. Vai ficar gravado lá no Sementes, e quem quiser dar uma olhada, depois assiste no replay. Desculpa mais uma vez a demora. A origem da família, né? Eu gostaria muito de falar sobre isso. Eu acho bem interessante a live hoje. Esse mês a gente vai falar sobre a família, sobre a importância da família para a nossa vida, sobre a importância que tem esse conjunto, né? Esse grupo chamado família. E da onde veio esse nome? Por que se formou a família, né? Um pouco a gente vai falar sobre o que tem escrito por aí, falando sobre o que seria família, né? O contexto da família e o que é família para os cristãos, né? As pessoas que têm uma visão mais religiosa, mais voltada para a parte espiritual, ok? A gente não vai especificar uma religião base como 100%, mas como todos sabem que eu sou cristã, né? Eu sou uma divulgadora, facilitadora dessa nova era e trabalho difundindo a visão cristã, né? Para que você possa ter essa visão de entender o que é que Cristo veio fazer aqui na Terra e qual foi a missão e qual é a missão que ainda continua tendo, né? Então, eu sou uma sementezinha de Cristo, estou aqui para propagar também, acordar as outras sementes dele, que estão por aí espalhadas, e através desse ensinamento todo, a gente vai falar um pouco também com relação a essa visão, mas não pautando como 100%, sabe? Deixando sempre para você que está vendo, que está ouvindo, que está tirando suas próprias conclusões disso, para você maturar sua mente, trabalhar dentro dela, estudar mais sobre o assunto, sobre o tema, e começar a trabalhar isso em você, trazendo como pauta da segunda-feira terapêutica, para que a gente possa refletir o que é família e como ela pode impactar na nossa vida, na nossa formação como ser humano, né? Como ser vivo, no geral, como criança, como adulto e como um ser humano que vai sair daqui para um outro lugar, né? E o que representa espiritualmente esse processo família que a gente precisa passar, né? Qual é o seu verdadeiro sentido? E dentro dos outros encontros que a gente vai ter, a gente vai falar um pouquinho o sentido do ser pai, do ser mãe. Depois do ser pai, do ser mãe, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada personagem que compõe a família, os agregados, as famílias realmente sanguíneas, aquelas que a gente herda mesmo, veio na nossa linhagem, e aquelas que a gente adota por afetividade e acaba trazendo para a nossa família como pessoa da família, porque a gente acaba sentindo um afeto, né, mais profundo com aquela pessoa, mesmo não tendo nenhuma ligação sanguínea, objetiva, cientificamente comprovada. Tá certo? Então vamos embora. Qual é a origem da palavra família? Eu estava pesquisando sobre isso, achei interessante que fiquei um pouquinho chocada, né? Porque família tem a ver com o quê? O termo família é derivado do latim famulus, que significa escravo doméstico. Olha que coisa. Uma palavra que tem tanto impacto no dia de hoje para a gente, ainda, graças a Deus, e ter esse significado, né? Escravo doméstico. Esse termo foi criado em Roma, na Roma antiga, né? Para designar um novo grupo de sociedade, um novo grupo social que se formava ali na Roma antiga, né? Que surgia entre as tribos latinas. Foi surgindo aquele povo lá, e eles resolveram denominar aquele povo de família, aquele novo grupo que surgia, né? Aquelas tribos latinas. Os seres eram seres introduzidos à agricultura, eles trabalhavam com a agricultura. E também a maioria deles eram escravos, né? Eles eram escravizados. Então, começa a família já daí, né? Olha só a origem quando a gente vai falar espiritualmente, né? Isso dentro do que a gente vê como história, né? E origem do nome em si. A Bíblia, ela fala, né, como um livro cristão, que a família, de acordo com Gênesis, primeiro capítulo, né, Gênesis 1, do 27 até o 28, a família é um projeto de Deus.
desde a criação do mundo. Deus criou o homem, simplificando, né, que a gente não vai fazer aqui nada de teologia, nem querer dizer para vocês o que é certo e o que é errado dentro da palavra, né? Mas eu quero só fazer uma passagem. Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher para se unirem em um casamento, né? Isso aí pode constituir um casamento de assinar um papel ou não, de ir para um juiz, de ir para um sacerdote ou não, mas um casamento de união entre um homem e uma mulher, porque a mulher ela foi feita com a conjuntura de corpo, né? Células, uma composição material e espiritual, para quando se unisse ao homem com a composição que ele tinha, se juntassem e dessem forma a um novo ser que viesse a esse mundo, que tivesse alma e tivesse o corpo físico, né? Hoje a gente vê na sociedade que se a gente quiser ter um filho sozinho, a gente pode ter um filho sozinho. Só que a gente vai precisar de uma coisa que contém no homem e uma coisinha que contém na mulher, para que isso se junte e saia uma nova vida. Não dá para vir um filho do nada. Vai ter que ter pelo menos a doação dos dois, das duas facetas, masculina e a feminina, para que venha a criança a se formar um novo ser, tá certo? Mesmo que a gente esteja no mundo mais moderno de hoje, que eu não quero também prender para esse lado, né, para a gente não ficar parecendo que está querendo justificar um lado só ou outro, mas a gente precisa trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso interior e ver a nossa verdade. Como a gente trabalha em terapia, a gente tem que procurar a nossa verdade e não fugir daquilo que é real e verdadeiro, né? Hoje você pode constituir qualquer tipo de família, você pode fazer qualquer tipo de casamento, qualquer tipo de relação, mas para que venha um novo ser no mundo, ele vai ter que ter um pedacinho do homem e um pedacinho da mulher, mesmo que isso seja feito em laboratório, tá certo? Então, Deus criou o homem e a mulher, eles se unem em um casamento, para não dizer tão profundo a relação sexual em si, e dentro dessa relação sexual em si, que antigamente era por um motivo próprio, específico, que era formar família, né? Propagar aquele ser, aumentar aquela espécie ali naquele meio, com o objetivo de ser mais, né? Então, quem mais tinha parentes, mais coisas, formavam uma família, né? Então, a família com o objetivo de ajudarem a completar mutuamente um ao outro, né? A terem filhos, a criarem com amor e objetivo da fé. Eu estou falando isso dentro do livro cristão Sagrado, a Bíblia. Aí a gente tem um outro livro aí famoso, né? Que vocês vão ver eu falando inglês aqui no sotaque pernambucano, muito chique. Vamos rir, que é para a gente poder se divertir, né? Então, os pais, eles estão na obrigação perante Deus, né? Eles estão na obrigação perante Deus. E eles podem dar, né, lições corretas aos seus filhos, e estes aprenderão a associar o lar terreno, como eles vivem aqui na Terra, com o lar celestial, né? Os pais, eles estão na obrigação perante Deus, diante desse autor, né, que é do livro de Christian Temperassi, né? E esse livro aqui é de Ellen G. White. Então, nesse livro, ele fala que o homem ele tem a obrigação perante Deus de ensinar as lições corretas para os filhos nesse mundo material, para que eles possam fazer uma comparação com o mundo aqui onde a gente vive materialmente, com o mundo espiritual, para onde possivelmente nós vamos, né? A teoria é até perfeita, mas a realidade é bem complicada, né? A gente pode ter até essa obrigação perante Deus, perante até a sociedade, mas até fazer com que isso funcione é todo um processo, né? É muito bonito falar que nós temos uma obrigação, mas é muito mais difícil a gente pôr ela em prática. Então, a instituição família, ela é compreendida como um grupo de pessoas ligadas pelos mais diversos vínculos que vão além do sangue, como eu falei. Você pode ter alguém que você vai considerar família simplesmente sem ter nenhuma conexão sanguínea com você, e pode, né, ter alguém que vai ser do seu sangue e você dizer assim, poxa, que massa, que fulano tem meu sangue. Tem pessoas que dizem assim, que pena que fulano tem meu sangue. Tem muita gente vivendo aí nesse dilema, né? Mas assim, hoje o objetivo de trazer esse tema
é justamente fazer com que a gente desmistifique essa sensação ruim que nós temos com alguns parentes nossos, alguns seres lá que compõem a nossa família. Que às vezes a gente não se acha parte daquela família e cria aquele caos, né? E aquele deslocamento, aquela dissociação daquele meio onde a gente está vivendo. E isso a gente vê muito dentro da terapia. Então, por esse motivo, o tema, né? Então, a família ela é compreendida com isso, com esse vínculo que nós temos. Vários vínculos que podem ser de sangue ou não, né? Este grupo funciona como o primeiro grupo das relações no qual o indivíduo é apresentado. Ou seja, o primeiro grupo que a gente conhece, que a gente é introduzido quando a gente vem ao mundo, como criança, como ser vivo, é o grupo família, aonde a gente vai ser apresentado, aprender a lidar com aquele primeiro grupo, e daquele grupo a gente sai para os grupos maiores, que são os grupos escola, creche, bairro, aí do bairro vai aumentando, até que a gente vai indo trabalho, faculdade e outras coisas, até a gente constituir a nossa própria família. Então, essa referência é muito importante, né, família, esse primeiro grupo que nós somos apresentados, para que isso tenha uma grande somatização para, no final, a formação do nosso caráter, do nosso ser como um ser humano, tá certo? Então, a gente tem aqui no Brasil um dia, né, de apoio que representa esse grupo, que é o dia 8 de dezembro, que é dedicado à família, mas tem o dia 20, né, que é o Dia Internacional da Família. Eu vou dizer depois, vocês podem ver por aí, direitinho. Aí esse decreto aí instituiu, né, que a família seria o dia 8, para a gente comemorar aqui no nosso Brasil. A importância da família na formação do indivíduo. O papel dos pais é responsável, né, os pais são responsáveis por desempenhar um papel fundamental, que é ensinar os princípios, os valores éticos, morais, culturais, bem como estabelecer o limite para os filhos. É responsabilidade da família também orientar as crianças para que possam se desenvolver de forma independente e madura. Apesar da importância da parceria entre a família e a escola, né, esse processo educacional é muito importante. E a grande maioria das vezes é a classe que a gente mais passeia, escola, nos primeiros anos de vida, na formação realmente dessa cognição nossa, que a gente vai ficar mais que reprogramado para a vida toda, entre escola e família. Eles são os grupos maiores que vão ter grande papel fundamental no desenvolvimento humano nosso, que a gente vai trazer muita coisa, né? Quem sofre um bullying na escola, quem sofre um problema dentro da escola, e isso vai levar para a vida toda. Quem sofre problemas dentro de casa, dentro da instituição família, também vai levar para a vida toda. Se não for resolvido, a priori, no momento que acontece, vai ser uma bola de neve que vai girando até a vida adulta. Como a gente vê muitos traumas dentro do site terapêutico que não foram resolvidos, inclusive a criança interior ferida, né? Que é um dos problemas maiores que a gente traz para dentro da terapia para ser resolvido. Dentro desses dois grupos muito importantes. Os pais, eles têm, né, essa responsabilidade e muitas vezes eles se sentem culpados. Aí vem o sentimento de culpa. Como foi que eu criei? Como foi que eu fiz? Se eu fiz o certo, se eu exagerei, se eu puni demais, né? Por não conseguirem, né? Tempo necessário para transmitir os valores desejados para os filhos. Filhos sem valores, sem respeito, sem condições de entender o que é um valor na vida, nunca vai ser um adulto bem-sucedido, um adulto com inteligência emocional, com condições de lidar com outras pessoas e grupos maiores. Muito menos trabalhar de carteira assinada, né? Então, esses exemplos são dados em todas as ações e situações que passam as mensagens mais importantes e impactantes para a criança durante o período da primeira infância, né? Que são os valores. Esses valores para as crianças nos primeiros 7 anos de vida, que eu sempre falo, a psicanálise, dentro desse estudo nosso de autoconhecimento, até os 7 anos, gente, quem tem filho pequeno, vão começar a se preocupar com isso, porque isso é muito importante. Quem tem neto, quem conhece alguém que tem filho, para se preocupar com esses 7 primeiros anos de vida, que é o principal para as crianças. E a gente vê aqui no Brasil, com o índice alto que a gente tem de separação, de
de casamentos instáveis, né? De uniões que acontecem de várias formas, né? Que agora tá tudo bem diferente e a gente tem que aceitar muita coisa. E isso na cabeça das crianças está ficando muito louco. Futuramente a gente vai ver como é que vai ser esse retrocesso para ser trabalhado, né? As crianças agora com essa mistura toda do que seria família. Já era difícil da forma que existia e agora fica mais impactante com essa mistura toda para eles terem valores mais apurados, né? Uma família que negligencia, né, o ensinamento de determinar valores para as crianças, como respeito, amor ao próximo, empatia, honestidade, está deixando um vazio no qual a criança terá sua personalidade influenciada por outros. Quando a criança não desenvolve os valores ali, dentro do meio família, vai ser uma criança que quando estiver crescendo, assumindo outras faixas etárias de idade, ela vai ser uma criança super influenciável. A opinião dos outros vão ser muito mais valiosas do que a própria dela, porque ela não tem um valor específico. Ela não conhece os valores, ela não sabe de onde ela vem nem para onde ela vai. Ela, na realidade, muitas vezes não sabe nem por que veio no mundo. E não entende esse conjunto, né? Hoje, as meninas, quanto mais novas, mais grávidas vão ficando, e os rapazes vão fazendo menino por aí, tudo quanto é lugar, e não tem a responsabilidade de saber onde está um pedacinho dele. Entende? Então, assim, quando nós somos bebês, tudo que aprendemos, que nos é apresentado, que eu já falei para vocês, né, como andar, como falar, é uma cópia do que vamos observando ao nosso redor. Somos seres sociáveis, que necessitamos um do outro, para que a gente se forme, para que a gente se torne alguém, né? Por isso os valores da família são tão relevantes. A gente precisa ter essa conexão com valores. Quem aqui tem alguma visão assim, eu aprendi isso com a minha família, isso aqui é um valor que eu aprendi com a minha família? Alguém pode dizer ou acha que não tem essa memória de um valor específico que aprendeu dentro do meio onde vive? Alguém tem? Pode escrever, porque aí eu leio, você não precisa se expor assim, e eu só leio. Alguém tem? Marcialma, está desligado o seu microfone, se você estiver falando comigo. Tá não? Tá ok. Ninguém quer falar, né? Vocês estão uma bênção hoje, né? Os mudinhos. A sociedade sem valor, nem sem valores familiares, ela está fadada ao fracasso, infelizmente, vivendo em uma sociedade na qual valores familiares estão sendo cada vez mais menos trabalhados na vida das crianças e dos adolescentes. Então, o resultado disso é devastador. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, né, o Brasil, ele conta com mais de 22 mil jovens infratores em regime de internação. Imagina, porque tiveram problemas com relação a esse processo de ter uma família, né, para interagir, para entender o que é valor. Então, quantos 22 mil jovens infratores, segundo o Conselho Nacional de Justiça, hoje no nosso país? Imagina, é muito alto, né? 22 mil jovens infratores. Imagina. Isso aí é o que eles conseguiram, né, reter. E os que estão soltos? E os que vivem em situações de risco, né? Não é esse tema, eu estou introduzindo dessa forma, mas a gente vai chegar na parte boa, que a gente vai começar a trabalhar o nosso psicológico realmente com relação a essa visão de família. Estou fazendo apenas uma introdução porque é uma série bem bacana que a gente vai ter sobre esse tema. Então, não é somente isso, né, gente? O impacto na saúde mental também é muito grande. Então, hoje a gente vê o índice aumentar cada vez mais na saúde mental, né, que é um alerta. Segundo os dados, né, da Organização Mundial de Saúde, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Ou seja, quase 6%. Quase 6% da população brasileira tem depressão. É um índice também muito alto. Olha aí, boa noite, abençoada. Desculpe, não consegui botar você para dentro, porque estava dando tilt. Mas agora já está funcionando, seja bem-vinda. É aqui, valores para a formação das crianças serem felizes, né? E com senso de cidadania. Como é que a gente poderia ver essa parte, né?
Como é que a gente vai desenvolver valores dentro da nossa família para que as crianças elas possam ser felizes e ter um senso de cidadania, de existência, né? Hoje, eu falo sempre da criança porque a criança é o protótipo do adulto que a gente vai ver lá na frente. Um criminoso, um assassino, um estuprador, uma pessoa depressiva, seja lá qual for o adulto que você vê hoje que ele é problemático. Aquele lá que te fechou na garagem, né? Aquele que bateu na mulher, aquele que fez alguma coisa com alguém da tua família, ele foi uma criança. Ele foi condicionado a alguma coisa que formou o caráter dele e levou ele a ser aquela pessoa que talvez hoje você tenha uma rixazinha com ele, você veja ele com maus olhos, assim, observe ele, não veja tanto valor nele, porque ele talvez não tenha tido valores dentro do meio familiar, que fizeram com que ele tivesse esse discernimento de ser um adulto depois formado, com uma visão mais ampla de cidadania, de honestidade, de empatia, de todos os processos, né? Que a gente precisa para viver em sociedade, para a gente ser feliz, para fazer as outras pessoas felizes, para as crianças crescerem felizes. Por isso que a gente tem a Constituição, que muitas vezes não são usadas, né? Não é usado, embora tenha tantas leis, tantas coisas aí. A Constituição está ali para estabelecer aquilo que nós necessitamos para que a gente tenha uma condição de vida mais plena, mais suave, mais honesta, mais, como é que eu posso dizer, digna. Então, quando nos tornamos pais, muitas vezes questionamos sobre como vamos fazer, né, para formar uma criança. O que a gente vai fazer para formar uma criança? Para que ela seja um cidadão, que faça diferença no mundo, que seja um homem de bem, uma mulher de bem. É muito comum a gente ver os pais hoje ficarem meio, sabe? Aí todo mundo quer ter um filho, mas quando vai ter um filho, bate logo aquele medinho. E agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser o futuro do meu filho diante das coisas que a gente está vendo no mundo? A crise econômica, as músicas, a forma de agir, a forma de se expressar, a falta de respeito. Antigamente as pessoas pediam bênção, pai, mãe, diziam para onde ia, falavam com respeito, hoje é tu, você, não tem mais senhora, como vai, fica calado, não respeita o mais velho. Então, são valores que hoje a gente vai vendo se perdendo na sociedade e que faz uma grande diferença. Se a gente tinha pessoas traumatizadas nos anos 50, 60, 70, 80, imagina 90 para cima. É por isso que hoje a gente vê as crianças só presas no celular, adultos que não têm maturidade emocional para viver um casamento, para ficar no trabalho, pessoas policiais, pessoas de cargos elevados que não conseguem também ter maturidade para lidar com aquilo. Então hoje a gente vê muita coisa. E muitos transtornos mentais assolando a sociedade, porque não tiveram esse privilégio de passar por uma infância até os 7 anos de prioridade, de brincar, de ser criança, de ter acesso a tudo que requer a formação de caráter, de cognição da criança para que ela se torne um adulto mais lá na frente, entende? Então a gente tem que priorizar essa educação até os 7 anos para que a criança ela possa ter pelo menos a base. Se você consegue dar para o teu filho, para alguém da tua família que você conhece, depois dos 7 anos de idade, uma vida melhorzinha, continuar nesse padrão, melhor ainda para você, porque vai ser um adulto mais bem resolvido quando enfrentar qualquer dificuldade, diferente do que a gente vê hoje, né? Muitas mulheres apanhando, sofrendo problemas, né? Violência doméstica, muitas meninas engravidando antes do tempo, homens que não têm maturidade emocional, um ban bem grande aí, uma explosão de plástica, cirurgias plásticas acontecendo, pessoas que não conseguem ter uma visão melhor de autoimagem, que não conseguem se resolver, se ver bem, não conseguem envelhecer, não conseguem se amar, não conseguem ter um padrão de vida que diz assim, olha, eu estou vivendo cada etapa e hoje cada etapa é melhor. Hoje é melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. E o natural seria isso, a gente viver assim. A gente não teria tantos conflitos e tanto sofrimento nos dias de hoje, né? Então, os valores que a gente vai ver que são muito importantes, que está dentro de valores que eu sigo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso aí é a minha visão, eu trago para vocês, gente, no estudo, na segunda-feira, para que a gente possa entrar no senso comum e que isso possa impactar de alguma forma em vocês e vocês possam trazer
para a vida de vocês, para a vivência, impactar de forma positiva para que vocês possam superar esses traumas passados e começar essa trajetória de autoconhecimento e limpando as memórias passadas, né, de coisas ruins e começar a ressignificar a vida daqui para frente. Então, nesse caminho, né, devemos levar em consideração alguns valores que são os valores cristãos. São fundamentais, no meu ver, acredito que de muitos que estão aqui, que um dos valores é o amor, que eu acho primordial, vocês vão ver eu falando muito do amor, né? Quem participou do Conexões Divinas lá, viu que a gente fez, né, o nosso primeiro encontro online no Conexões Divinas, falamos do amor. E o amor é algo que me impacta, desde que eu era criança, desde que eu me entendo por jeito. Eu podia não saber falar, mas eu já sabia o que era o amor. Então isso era algo que me impactava, eu sempre chorei. Eu chorava, porque eu sou muito emotiva, né? Então, uma sociedade sem amor é uma sociedade sem empatia. Ensinar as crianças essa habilidade de pensar nos outros é transmitir um valor que fará da sociedade um lugar melhor. Quando as crianças elas conseguem entender o que é o amor no meio familiar, elas conseguem ir para os outros grupos que como eu falei para vocês, os 2 grupos maiores que fazem tanta interferência na formação da personalidade do adulto é o grupo família e o grupo escola. Você escolher uma escola bacana para botar seu filho, que tenham valores parecidos com os valores que você tem dentro de casa. Ou seja, eu vou botar meu filho numa escola que ela tem os valores que eu tenho, que aprecia, que ensina dentro do padrão de valores que eu quero que meu filho seja um adulto visando aquilo ali. Aí, às vezes, você ensina uma coisa em casa, quando chega na escola o menino aprende outra coisa, e chega em casa você não tem como controlar. Aí são divergências de informação chegando na cabecinha da criança que depois não vai ter como lidar. Aí você vai querer falar de um jeito, ele chega na escola de outro. E fica aquela coisa, e você vai ficando angustiado porque não pode fazer muita coisa, né? Então o amor é primordial para a gente ensinar dentro de casa. O senso de responsabilidade é o segundo tópico que a criança tem que ir aprendendo. As crianças elas precisam assumir a responsabilidade. O que a gente vê hoje, adulto irresponsável. Adulto que quando perde alguma coisa, quando acaba um casamento, quando perde o emprego, quando tudo dá errado na vida, não aceita a autorresponsabilidade de ser culpado, de ter feito nada para que a vida chegasse na situação que está. Então a gente vem repetindo várias vezes o tema autorresponsabilidade, assumir o controle da vida. Por quê? Porque a gente percebe dentro do site terapêutico que muitas pessoas não sabem o que é responsabilidade. É muito mais fácil dizer que foi meu chefe que me demitiu, meus amigos de trabalho que não eram legais comigo, do que dizer eu também não olhava para mim, não via a minha responsabilidade dentro do trabalho. Aí eu me separei, mas eu não via a minha responsabilidade dentro do casamento. A culpa é só do meu marido que era um traste. Então eu tenho que entender também o meu percentual de culpa, como é que eu posso dizer, de sucesso dentro de um empreendimento, tanto para culpa quanto para sucesso dentro de um empreendimento. Eu não posso dizer simplesmente, não, a culpa foi só do outro, o mérito foi só do outro. Entende? Então a gente tem que ter um senso de responsabilidade. E isso tem que ser passado para as crianças, por suas atitudes, por tudo que eles fizerem. Entende? Por isso, aumenta as chances que elas sejam adultos com muito mais inteligência emocional. Quando a gente ensina esse conteúdo de apreciar cada um desses componentes para que a gente possa prestar atenção aonde a gente está direcionando os nossos filhos. E também prestar atenção no seguinte, para quem não tem filho, para quem não está preocupado assim, com essa nova geração, porque eu tenho uma preocupação enorme com essa nova geração. Eu venho com, o que eu posso dizer assim para vocês, em termos espirituais, eu venho com um senso de justiça e responsabilidade para despertar em vocês, em todos aqueles que cruzarem o meu caminho, não só o amor, como o senso de responsabilidade para essa nova geração. Eu tenho um compromisso com Deus para isso, como ser que vim fazer parte desse planeta, de levar essa visão, né, de despertar de consciência para que as pessoas amem mais e para que essa nova geração ela possa herdar algo bom que nós possamos deixar. Não adianta a gente querer que a nova geração veja só tecnologia e procure tudo na internet, porque é mais fácil, do que a gente mesmo ensinar ou a gente procurar para depois passar para elas o filtro daquilo que a gente acha que é bacana.
ou simplesmente a gente ir lá no fundo do baú, como a gente vai ver mais nos capítulos da frente, olhar a hierarquia da nossa família, nossos ancestrais, quem foram os nossos avós, quem foram os nossos bisavós, os nossos tataravós, quem escreveu essa história toda antes da gente chegar aqui nessa jornada à Terra, né? Quem veio antes, quem cavou o poço para que eu e você chegassem, para que a gente pudesse ter princípios, né? Para que a gente pudesse ter todas essas qualidades para trazer para a nossa vida, para a nossa existência, entende? Então, nós precisamos formar esse caráter dessa criança através de valores que são amor, senso de responsabilidade, o respeito é o terceiro tópico. O respeito é uma característica fundamental na personalidade de uma criança. Saber respeitar o espaço do outro e entender que cada um humano é diferente, né? E faz com que o mundo seja muito mais empático. Quando a gente entende a nossa diferença, a gente ensina isso para a criança, a gente vai ensinando a empatia para as crianças hoje. A gente não vai ensinando a criança a ser mal educada, a não dizer bom dia, a não respeitar o outro, a não entender quem é mais velho, a achar que tem que gritar com um empregado, uma tiazinha na escola, com alguém que está no lugar ali, né? Esses valores precisam vir. Vocês que não estão pensando só no futuro dessa nova geração, mas vocês podem entrar nessa historinha que eu estou contando aqui, né? Nesse conteúdo e pensar assim, peraí, eu estou lembrando da minha infância. Ninguém me ensinou o que era isso. Ou alguém me ensinou o que era isso e eu agora que estou sacando essa sacada, sabe? Agora que a ficha está caindo. Eu lembro de uma pessoa na minha família que ela falava sobre isso comigo e eu me sentia amada, sabe? Ela não falava, olha, isso aqui é o amor, mas ela me fazia sentir essa sensação de amor. Para eu entender o que era amor. Ela não me dizia o que era respeito no conteúdo propriamente do significado da palavra respeito, mas ela me passava esse respeito e eu tinha medo, eu não queria decepcionar essa pessoa quando eu olhava para ela, eu tinha respeito, então ela me passou esse senso de respeito, entende? Então, dessa forma que eu trago esse conteúdo também, faz com que vocês façam uma reflexão, vá lá na infância, trabalhe aquela criança interior que está aí adormecida, talvez criando conflito hoje na vida adulta, para que você possa olhar lá para trás e dizer assim, olha a justificativa porque a minha criança ainda está ferida hoje. Olha por que a minha criança está ferida hoje e ainda não conseguiu superar esses traumas da infância. Olha por que hoje eu estou assim. Olha por que hoje está assada a minha vida. Porque talvez eu tenha falhado nisso comigo, né? Então, assim, a gente entender respeito, é o terceiro tópico, honestidade. Os pais precisam, por meio das próprias atitudes, transmitir valores à família, né? Por meio de exemplos de honestidade, seja devolvendo o troco, o que foi dado por engano, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, olha, vai a vantagem, aí vê um dinheirinho ali, ensina o menino e diz, vou fazer também, né? Então, assim, alguém viu aquele vídeo do menino novinho que ele faz assim, o que a gente vai fazer? Eu vou dar nele também. Por quê? Porque eu sou mal. Alguém já viu na rede social? Eu não sei qual é a frase direito que ele fala, né? E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai pegar ele. Alguém já viu esse vídeo? Eu não sei qual é, rapaz. É um menininho moreninho, bem engraçado aí. E você vai fazer o que com ele? A gente vai pegar ele. Por quê? Porque eu sou mal. Vê que coisa. Aí a pessoa grava o vídeo da criança e acha engraçado. Não sabe que está formando o caráter e a personalidade daquela criança. Ensinando a criança a dar um troco, a ser mal. Às vezes a criança não sabe nem qual é o significado da maldade, mas ela já está sabendo como é que reage. Então, como eu falei, o índice, né, de crianças, de menores infratores no Brasil, como está alto, né, 22 mil. Então a gente vê assim, por que será que aqueles adolescentes estão ali? Também a gente não pode estar culpando também só os pais, o pai é culpado, não. Mas como foi a educação daquele pai? Como foi a educação daquela avó para chegar naquele pai? Entendem? É uma cadeia de atrocidades acontecendo e sendo passada de geração em geração. Que só vai parar quando alguém despertar e dizer assim, não, eu só vou ter um filho quando eu tiver maturidade emocional. E se eu tiver um filho, eu preciso de ajuda, precisar de ajuda, sabe, pedir ajuda a quem? Para poder educar aquela criança de forma correta, para depois ela também não ser um adulto traumatizado, como você já vem trazendo traumas da sua infância. Aí você passou por um trauma e não percebe, você já está passando o trauma para teu filho, para tua filha, e a tua filha está repetindo as mesmas coisas que você repetiu.
Eu vejo muito dentro do site terapêutico mães que foram mães com 13, 14 anos, que as filhas também estão iniciando a vida sexual na mesma faixa etária. Aí mães que se separaram, tiveram filho naquela mesma idade, a filha também está vivendo a mesma situação, mesmo sendo em uma outra época, com menos dados científicos de sofrimento, com menos dados científicos de pobreza, com mais recursos financeiros, mas a filha está indo pelo mesmo caminho. Eu vejo mães que têm traumas parecidos com os das filhas e elas vão percebendo na filha, mas não conseguem quebrar essa cadeia de repetição. Então é sobre isso que a gente vai ver durante todo esse mês, trabalhando sobre isso, para que a gente possa despertar e entender por que eu estou com esse trauma. Será que eu estou trazendo uma cadeia hereditária que está se repetindo? Será que eu estou tendo gratidão por todos aqueles que vieram antes de mim? Será que eu estou entendendo o que é o projeto família dentro do lado espiritual? Será que eu estou entendendo realmente o que é a família dentro da formação como ser humano, como sociedade? Entende? Então, assim, para que a gente possa ter essa visão. E também não há culpados. Eu quero deixar claro que o objetivo de trazer esse conhecimento é para que a gente possa olhar com um olhar de empatia para aqueles que vieram primeiro, entender o sofrimento deles, que respingou na gente de alguma forma, que nos causou esse trauma, para que a gente sare essa ferida a tempo, para a gente não passar para as novas gerações que vão herdar aquilo que a gente está deixando. Olha a responsabilidade que eu tenho em você. Eu não tenho filho, tá? Mas eu tenho sobrinhos. Eu tenho filhos de amigas. Que eu posso impactar com aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo. Que usam o meu exemplo. Eu já vi pessoas dizer assim, tia, eu gosto tanto disso em tu é massa, tu é melhor do que minha mãe. Não acho tu bacana. Mas eu acredito que eu estou fazendo alguma coisa bacana para que elas me espelhem assim, dessa forma, sabe? Então, assim, isso é importante como tia, como amiga de uma amiga que vai aconselhar quando ela chegar falando do filho, do marido, de alguma situação, você saber o que dizer para ela, você ter maturidade emocional. Para você que está escolhendo uma mulher bacana, aos homens, né, que querem entrar num relacionamento para ter essa responsabilidade, se vão ter filhos futuro, o que é que vão deixar para esses filhos, entender que a responsabilidade não é só da mãe, embora haja uma separação, a mãe fica com o pepino todo, né? A honestidade é muito importante, porque uma criança que vê que o pai e a mãe é honesto, não vai ser desonesto na vida adulta. Se for, é por pura, como diz aqui no Nordeste, safadeza, entendeu? Porque aí já não está dentro do papel mãe e pai, já não está dentro do seu papel como tia ou como alguém que compõe aquela família. Você fez a sua parte. E é isso que é bacana. E tá tudo bem. Eu fiz a minha parte pelo meu filho, para minha filha. Se eles seguiram esse exemplo, massa. Se eles não seguiram, a culpa não é minha. Que fique bem claro para todo mundo que está aqui hoje, tá certo? Não se culpar, não reter raiva e rancor de quem veio primeiro, aprender a ter gratidão por todos aqueles que chegaram primeiro, em um mundo que era muito mais difícil de sobreviver, onde não existia esse papo que a gente está tendo agora para ensinar, para conversar sobre o tema, para abrir a mente deles. Eles tiveram que ser no braço mesmo, na luta, no sofrimento, para encarar. Então, que fique bem claro isso para todo mundo, tá? A confiança é outro valor também que é muito importante a gente aprender nos 7 primeiros anos de vida. Ao longo do desenvolvimento da personalidade da criança, ela deve ser estimulada a ter confiança em suas próprias capacidades. O processo é essencial para que no futuro ela tenha estrutura básica para obter várias, né, e boas relações humanas. Então ela tem que confiar, ela tem que aprender a confiar na capacidade dela. Tem pais que já geram, né, aquele pai de um único filho, né, que não teve, que demorou muito para ter, e que passa por aquele processo do seguinte: peraí, proteger demais o filho. O filho cai e não deixa sentir nem a dor, tá sentindo por ele e por ela, pelo filho que caiu, sabe? Protetor demais também deixa o filho muito frágil para a vida. Então, nem mais nem menos, não está conseguindo, pede ajuda, pesquisa na internet, vai ler um livro. O que não pode é desistir. Fazer o seu melhor, sim, mas procurar ajuda, vai procurar apoio, que hoje a gente tem bacana, muita gente, muito trabalho bom, muito livro bom dentro desse processo para nos ensinar sobre autoconhecimento. Altruísmo e perdão, né? Outro valor também muito importante para a gente aprender nos 7 primeiros anos de vida. Não sei se você aprendeu, como é que está a sua cabeça com relação a isso, né?
o ensinamento, né, é um dos ensinamentos cristãos também, que tem como base a ideia fundamental de que estamos em constante aprendizado. Nós viemos aqui para aprender. Vamos errar e o outro também vai errar. Eu vou errar, você vai errar, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossos vizinhos, aqueles que a gente fica com raiva querendo matar de vez em quando, os filhos. Todo mundo vai errar, porque nós somos humanos. Mas somente o perdão é a capacidade de ajudar, né? Só o perdão que vai ter a capacidade de ajudar o próximo a permitir uma sociedade melhor. É só o perdão, quando a gente libera o perdão, quando a gente aceita o perdão, é que a gente vai conseguir mudar essa nova visão, mudar essa terra que a gente vive hoje, levar a terra para essa dimensão que a gente quer, que é quinta dimensão, evolução de alma consciencial, evolução da medicina, evolução de todos os conceitos, entende? Então a gente precisa desses valores para ter essa noção. E uma coisa que é muito importante que a gente tem que lembrar, né, é que a família, ela sempre vai fazer o que pode, o que está dentro do limite dela. O pai e a mãe, eles podem ser o quê? Até ladrão, estuprador, o que for, eles só vão dar o que eles têm. Eles só vão dar para os filhos aquilo que eles têm. Eles não vão dar o que não tem, entende? E o que não tem, eles vão roubar, ou vão matar para pé, alguns que praticam coisas erradas, entende? Então, assim, mas eles só vão fazer o que eles podem dentro da limitação deles, e é isso que a gente tem que entender. Você só vai fazer para o seu filho aquilo que você pode. Seus pais só fizeram por você aquilo que eles podiam no momento, com a condição financeira, com o intelectual que eles tinham, com o acesso que eles tinham nesse mundo, né, a formação que eles tinham, o meio em que eles viveram, as circunstâncias e adversidades que eles enfrentaram, eles deram para nós tudo o que eles podiam, dentro da limitação deles. Uma porção interessante para reforçar os valores é escolher uma unidade de escola boa, bacana, que tem os mesmos valores que a sua família, como eu falei antes, né? Lugares bacanas para você frequentar, que vão levar valores para o seu filho. Não adianta a gente levar o nosso filho para uma escola bacana, mas quando vê tem um priminho ali que é desviado, né? Desviado no sentido dos mesmos valores, e quando você menos espera, tá brincando com o teu filho, ensinando tudo que não presta. Aí, às vezes, é um parente que está lá, botando na cabeça do teu filho alguma coisa, um programazinho de TV que está ali, sabe? Não é querer mudar tudo e controlar tudo, não, mas a gente tem que entender o que são os valores que a gente está escolhendo para a nossa vida, para que ela seja plena, agradável, boa, perfeita, dentro do ritmo que eu tenho falado para vocês, né? Do princípio que eu tenho falado para vocês. Vai fazer bem para vocês, como indivíduo, vai fazer bem para a tua família, para as pessoas que você ama, vai fazer bem para o planeta, no sentido global, vai impactar nas outras pessoas de uma forma bacana. Se for, você continua fazendo. Mas se não for, para que você vai fazer? Então, usa esse critério sempre. Vai fazer bem para mim? Vai me tornar uma pessoa melhor? Vai fazer bem para as pessoas que eu amo? Vai torná-las melhor? Vai fazer bem para a sociedade onde eu vivo, para o lugar onde eu vivo, a cidade, planeta? Vai fazer bem? Vai impactar nas pessoas de forma boa? Isso é um critério da gente fazer uma grande seleção em todas as coisas que a gente vai escolher para a nossa vida, né? Então, esse é o primeiro capítulo. Chegamos ao final, e até breve, falei bastante, mas espero que tenha aberto aí um pouquinho a mente de vocês. Quem quiser falar, tá com oportunidade. Se quiser perguntar alguma coisa dentro disso. Ou esperar simplesmente para o nosso próximo encontro. Deixa eu ver uma coisinha aqui que eu quero ver dentro da nossa programação, para a gente falar sobre os outros temas que nós vamos colocar em foco. Esse foi o nosso primeiro encontro, falando sobre a família, né? Que é a nossa série, onde a gente usou o tema qual é o verdadeiro sentido da família, que é formar o caráter, é te dar uma base para tu viver tua vida e construir a tua própria família. Essa é a base, esse é o sentido da família, né? É juntar o homem e a mulher, seja qual for a configuração hoje que você tenha. Se você vai pegar no laboratório, vai fazer fertilização in vitro,
vai usar uma parte do homem, vai usar uma parte da mulher, e dali vai vir uma nova vida, e constituir uma nova família dali, onde você vai criar, né, cada personagemzinho que vai compor a tua família, seja qual for a estrutura família. Isso vai trazer valores para a tua família, para os teus filhos, para os teus entes queridos, que vão deixá-lo na vida adulta de uma forma estruturada ou não. E vai depender daquilo que você vai formar nesses primeiros anos de vida, né? O segundo encontro a gente vai falar sobre pai e mãe e sua contribuição. O que é que o pai e a mãe, né? A gente está falando da família no geral, mas o que é que dentro da constelação, dentro da ancestralidade, que eu vou usar muito esse termo constelação familiar e sistêmica, para a gente falar sobre isso, de uma forma mais espiritual também, para a gente entender qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, que a gente está vendo essa estrutura família se, né, desmanchando aí com as novas formações de família, e o que a mídia tem implantado muito, e vai implantar muito com essa história aí de Dia dos Namorados, né? Vai estar mostrando várias conjunturas de família aí, e isso cria um bug muito grande na visão das novas crianças, né? Nas novas gerações. Vai ficar bem difícil, futuramente pode aguardar, viu? Se a gente continuar do jeito que a gente vai, vamos no supermercado, dizer, olha, eu quero um menino assim, lourinho, eu quero outro com cabelo cacheado, botar no carrinho do supermercado e trazer para cá. Para dizer, isso aqui é minha família, infelizmente. Porque a gente já tem os úteros artificiais, né? Já tem esse processo todinho de genética sendo feita, e as famílias com os valores distorcidos como estão, vai encaminhar para esse lado aí. Ah, eu não quero ter marido, eu não quero ter nada, eu só quero ter um filho, para cuidar de mim quando eu estiver velha. Então, muita gente vai ficar fazendo só isso, criando um robozinho, igual um cachorrinho, um animalzinho de estimação, que hoje os animais de estimação estão virando os seres humanos, né? Para compor a família, essa falência da família, esse buraco que está na família, e substituir os entes queridos da família. Aí a gente vai falar também dos avós, paternos e maternos, o impacto que isso tem na nossa vida, quando a gente conhece, quando a gente convive com eles, né? Como eles contribuem para a nossa vida. E o último encontro vai ser sobre os filhos, irmãos. Qual é o seu lugar na família? Porque tem o primeiro filho, que é o primogênito, que a gente vê dentro da história da humanidade, o papel, o potencial do primogênito, o peso espiritual que tem em cima do primogênito, e o filho caçula, o peso que tem em seu último filho também, que vem todo aquele ciúme, vem toda aquela cobrança, mas os pais já estão mais velhos, já passaram pelo primeiro filho, da vez pelo segundo, pelo terceiro, aí quando vê o último filho, eles já estão ali abestalhados, aí já amolece com o último filho, deixa o último filho fazer tudo, e os primeiros não faziam nada. Aí eles sofrem, entende? Esse peso, e tem aquele ciúme dos outros que vieram depois e tomaram meio que o lugar da parentela dele, do pertencimento de cada um dentro da família. Então a gente vai entender um pouquinho para vocês viajarem nesse túnel do tempo e verem como é que foi essa formação de vocês e trazer para dentro da terapia individual, quem quiser trazer, para a gente trabalhar, né, que tudo é abordado de acordo com o que vocês trazem, para a gente poder trabalhar essas feridas antigas e sarar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mão. Querem fazer uma dinâmica agora? Se quiser, pelo menos façam um polegarzinho que a gente faz aqui agora. Uma dinâmica para vocês irem sobre a criança. Estão me ouvindo? A Cris levantou a mão. Quem mais quer? Mari. Quer fazer uma dinâmica, né? Então tá. Vamos lá. Fechar os olhos um pouquinho e respirar. Pode falar, Rejane. A Cris quer falar também, pode falar. Não, eu vi tudo, você está falando assim dos pontos positivos. Na realidade, eu vejo assim, tudo vai, formação não que tudo, mas o grande reflexo de alguma coisa assim, se tornar boa, ir para um caminho legal, é se você tem, tudo é exemplos, né? É aquele ditado assim, macaco vê, macaco faz, né? Como você deu o exemplo da criança dizendo o que a gente vai fazer, meter porrada, né? O que faz, assim, como é que pode ir por uma índole boa
se você não tem Exemplo. parâmetros, porque a criança até os 10 anos, né, 8, 9, 10 anos, ela ainda está em formação. Tudo bem que cada um tem um seu sininho interno lá dentro para dizer assim, tá certo, tá errado. Todo mundo tem um sininho ali. Mas no fundo, se ele vê mãe e pai fazendo coisa errada pra gente, roubando, né, não sei o quê. Mas se para eles é o comum, é ter um exemplo bom no meio do caminho para que possa ter um comparativo. Mas como sair do que é o comum dentro de uma família e virar um cisne negro, né, um patinho feio? Porque isso pode acontecer com a gente. Eu falo por experiência própria, né? Já peguei muita porrada de fã da minha própria família por ser uma pessoa diferente. Não que eu não tive, mas assim, eu tive a sorte de ter outros exemplos, de ter parâmetros, de olhar para o lado, de ver outras famílias que eram mais estruturadas do que a minha e ver o bom na minha família, ver o bom na outra família e ter um parâmetro para dizer isso aqui eu acho certo, isso aqui eu não gosto, né? Mas assim, vai tudo de ter uma sorte, de ter... Porque nem tudo sai dos livros. Você não vai pegar a vivência, até a inteligência emocional, você não é no livro. Você tem de vivenciar aquele negócio. Por que a gente deixa a criança... Eu sou mãe, né? Por que você de vez em quando tem de deixar a criança cair? Para ela aprender, né? Porque não adianta você, tu vai cair, tem de cair, cara. Daqui a pouco tem de cair e pronto. Vê se coloca um capacete pra ver se não estraga a cabeça, mas deixa. É verdade. E esse exemplo, assim, esse ser diferente da família, ele vai para o lado bom e para o lado ruim, Cris. Porque o que acontece? Tem famílias que ensinam todos os princípios, mas mesmo assim a pessoa envereda para o lado errado. De fazer coisas erradas, de não ter passado por nenhum sofrimento que muitos deveriam, que muitos passam para condicionar os fins que eles fazem. E tem gente que não fez nada, que não passou por nada e mesmo assim vai dar para o que não presta, como diz o ditado. Por quê? Porque isso é da índole também, né? É por isso que eu digo, a gente não pode só botar a culpa no lado nem no outro. A gente tem que fazer a nossa parte. O que você quer? Você quer ser a diferença no mundo ou não? Você quer ser a mudança que você quer ver no mundo ou não? Ou você quer só desfrutar dela? Então planta essa semente que com certeza alguém vai plantar para os seus filhos, para os teus descendentes também. Então você, de uma forma ou de outra, mesmo que você não esteja colhendo, você está deixando esse fruto para alguém. Compreende? Então, são coisas que Sim. vai acabar ajudando de alguma forma. Alguém De qualquer vai ajudar. jeito, de qualquer jeito, assim, eu vi exemplos tanto positivos como negativos, e aquilo que eu disse assim, isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui eu não quero. Então, vai começar com essa seleção quando você tem um pouquinho de consciência, tô falando assim, eu mesmo, porque eu já vi primos meus, antigamente, da onde eu vinha, quando por volta de 13, 14 anos, o pessoal que tinha dinheiro tinha mobilete, lá atrás. E aí, os meus primos que tinham mais dinheiro, eles já tinham seus mobiletes. E quem não tinha, ficava esperando uma vez, ou se sobrar uma gasolina, alguma coisa. Mas eu vi primos, assim, de segundo grau meus, que mesmo pais tendo abastecido, tendo grana, eles tinham mania de vez em quando, assaltar os carros do pessoal, dos pais mesmo, que tinha mais de um carro, para pegar gasolina. E, tipo assim, o pai com dinheiro. E o outro, que era o outro primo, o pai era dono de gasolina, de pôr de gasolina. Então, tipo assim, justifica? Não justifica. Então, assim, todo mundo com dinheiro, cara, a festa da família era assim, tinha que ter manobrista. Brincadeira, mas praticamente tinha, né? É horrível. E aí, precisava? Não precisava. Mas tinha um quesinho de querer tirar vantagem, de querer bagunçar, de querer, sei lá, chamar atenção de alguma maneira. E a gente sabe que é errado, né? Tipo assim, ficar tirando gasolina dos outros, dos carros dos outros, do pai, do tio, aí, do outro, né? Aí, Cristiane, o que eu acho interessante dessa história, sabe o que é? É que, tipo assim, não aprenderam com os pais isso, mas com alguém aprenderam. Compreende? De alguma forma aprenderam. Não foi de graça. De alguma forma eles absorveram esse tipo de informação, entende? Então, assim, se não aprenderam em casa, aprenderam na rua, aprenderam com alguém.
Porque como é que eles iam saber que tinha que fazer aquilo ali? Você entende? Então, assim, infelizmente, a gente não pode ter controle de tudo. A gente não tá 24 horas no celular dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, para controlar o que, é que eles estão fazendo quando não estão nos nossos olhos. Entende? Mas, assim, a gente tem que tirar essa culpa. Tirar essa culpa, tirar essa angústia, esse ressentimento que a gente possa ter, de alguma forma, porque alguém fez isso conosco, entende? Porque nós somos filhos também, somos filhos, e muitos são pais e mães, entendeu? Então, por esse motivo, a gente só tem que olhar, assim, o que eu quero na realidade é trazer essa reflexão, para que a gente possa olhar para trás. Tem uma coisa que eu acho que, assim, de educação, que esses ditados, jargões de família, isso são uma praga. Gente, esse negócio assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Cara, que coisa mais chata. É verdade. Quer dizer, não, ó, o certo tá aqui, mas não olha para mim não que eu vou fazer errado, mas esquece. Como assim, gente? Esses jargões assim que o pessoal usa, né? Pelo amor de Deus, esquece esse negócio aí, porque ou tá certo ou tá errado. É verdade. Mas assim, como a gente está usando só uma visão aqui nossa específica, né? Porque o que serve para um não quer dizer que vai servir para todos, mas a gente ter pelo menos uma base de entendimento para isso mais na frente, entendeu? É só para a gente abrir nossa mente e entender mais ou menos o que é que aconteceu conosco e o que pode acontecer com os próximos. Para a gente ter uma visão de direcionamento. Não é 100% porque nós estamos falando de estatística, e isso não pode ser tão 100% comprovado. A gente não pode, isso aí é ou não é. Mas é uma base de dados que a gente leva como experiência. Fora a nossa vivência também, que a gente sabe, né? Quem teve a experiência de ter pais bons, que construiu uma boa índole dentro de você, com princípios maravilhosos, ótimos. Ótimo para vocês. Mas quem não teve também, ótimo, porque você teve que se virar sozinho e você aprendeu também de algum jeito. Tem pessoas que não vão aprender nunca, nem vão se esforçar para isso. Mas quando a gente consegue se esforçar, isso é que é o bacana, é o que vale a pena, compreende? Então, assim, vamos relaxar um pouquinho, só para a gente sair daqui pelo menos mais leve, quem ficou, né? Respirar em 5 tempos, deixa o ar entrar pelo nariz, contando até 5. Deixa o ar sair pela boca, contando até 5. Só para a gente relaxar e sair daqui aliviado. Conta até 5 entrando, conta até 5 saindo, e vai se libertando, vai transmutando essas memórias que possam ter vindo hoje, de alguma forma te machucar. Deixa o ar entrar contando até 5, limpando, purificando os seus órgãos, seus pensamentos e lembranças. Deixa o ar sair pela boca contando até 5, levando tudo de ruim, as memórias ruins, as experiências ruins. Respira, limpando. Respira, colocando para fora tudo de ruim, deixando só o que é bom. Eu quero que você declare por boca, continua na respiração igual. E repete o que eu vou dizendo. Eu declaro que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Repete aí para você mesmo. Eu declaro que eu só vou lembrar daquilo que é bom, que me torna construtivo, que me torna um ser melhor. Continua respirando. Eu declaro que tudo que eu aprendi aqui só vai trazer memórias afetivas que vão me levar para essa nova vida que eu quero alcançar. Respira, solta o ar. E eu declaro que cada dia mais e mais eu me aproximo daquilo que verdadeiramente eu sou. Respira, deixa o ar entrar. E o ar sair. Eu sou o que sou. Respira, vai repetindo o que eu digo. Eu sou o que sou. Respira. Eu sou o que sou. Eu sou luz. Respira e solta o ar. Eu sou luz. Respira e solta o ar. Eu sou luz. Respira e solta o ar. Eu sou o amor de Deus manifestado em mim agora. Respira, solta o ar. Eu sou o amor de Deus manifestado em mim agora.
Eu sou o amor de Deus manifestado em mim agora. E eu amo essa criatura que eu estou me tornando. Se abraça, bem carinhoso, dá um abraçozinho assim, ó, coisa linda. Se abraça com carinho, agradece, respira. E eu agradeço tudo que eu passei até agora, porque eu estou caminhando para o meu melhor. E eu agradeço tudo que eu passei até agora, porque estou caminhando para o meu melhor. Respira bem fundo, segura o ar e solta. É isso aí. Mexe os ombros, respira. É isso aí, gente. Shalom. Quem tá bem, levanta o polegar para a gente poder desligar. Shalom. Amor e luz para vocês. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Shalom. Até o próximo.